Você quer se dar bem no Enem? De verdade você quer se dar bem no Enem? Mesmo? Então acompanhe nosso vídeo até o final, porque nós vamos trazer dicas valiosíssimas para vocês. Sem enrolação, bora para a vinheta! E aí galera, como vocês já sabem, eu sou o professor Osvaldo e aqui no UpGeo Atualidades eu ministro as disciplinas de Geografia e também de Atualidades. É claro, também com as dicas de estudo. E as dicas de estudo e as atualidades eu divido com o professor Emerson, que por sinal tem vídeos excelentes aqui no canal, beleza? O foco de hoje é uma dica de estudo fundamental, uma dica para você gabaritar a prova do Enem na questão de ciências humanas, ou pelo menos atingir o seu objetivo pessoal, beleza? Professor, como é que eu faço isso? Isso é uma fórmula mágica? Não, não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula que traz resultados. Primeiro a gente tem que entender o que é a prova do Enem. A prova do Enem, ela é dividida no primeiro dia em 3 momentos, tá? As linguagens e códigos, a redação e as ciências humanas. Linguagens e códigos com 45 questões, tá? A temida redação, né? Que a gente acaba perdendo muito tempo com ela se nós não dominamos muito a arte da escrita ou se nós temos dificuldade nessa escrita. E as ciências humanas, que a geografia, ultimamente, é a ciência humana que está sendo mais cobrada. Tudo bem? Beleza. Conhecemos então a estrutura da prova do Enem do primeiro dia. Agora temos que entender como otimizar o tempo, tá? Para não se dar mal na escrita da redação. Beleza? Ah, professor, existe isso? Olha, existe uma técnica eficaz que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, para você não perder tanto tempo com as questões de ciências humanas. Eu utilizo isso e explico para os meus alunos no presencial, tudo bem? E sempre dá muito resultado isso. A prova do Enem, ela é feita a partir do TRI. O que seria esse TRI? Ele seria a divisão de questões por fácil, médio e difícil. É claro, estudante, você estudante aqui do UpGeo, você tem que entender o seguinte: não adianta você pensar no TRI se você não domina todos os conteúdos. E se você está preocupado com o tempo da prova. Porque, mas ela tem um tempo a mais do que no segundo dia. Beleza, ela tem um tempo a mais que no segundo dia. Mas você tem que fazer o rascunho da redação, você tem que fazer as 45 questões de linguagens e você ainda tem as 45 questões de humanas. Aí você tem que passar a redação a limpo, conferir gabarito. Observem quanta coisa tem que fazer num espaço que supostamente é grande, mas não é grande. O que eu sempre recomendo? A questão de ciências humanas, assim como qualquer outra questão da prova do Enem, tá? Ela é dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do texto motivador, que nas ciências humanas pode ser um parágrafo de um filósofo, um parágrafo de um sociólogo, uma imagem, pode ser também um texto histórico, pode ser um gráfico, pode ser um mapa, pode ser também uma tabela. Tudo vai depender do que é pedido na questão. O segundo momento é o próprio comando, o enunciado da questão, tá? E o terceiro momento são as alternativas. Professor, beleza, isso eu já sei, mas até agora eu não vi nada de novo. Olha, a técnica que eu passo para os meus alunos no presencial e dá muito certo, mas muito certo mesmo, é que ele não leia o texto motivador de cara. Ele vá para o comando da questão. Então ele vai ler o comando da questão. Vamos supor que está falando sobre Revolução Industrial, beleza? Está falando sobre Revolução Industrial e ele pergunta ali qual é a data que ocorreu a partir da imagem anterior. Então você vai ver uma imagem onde não há um desenvolvimento urbano tão grande. Poxa, você leu o texto, você olhou a imagem, você já vai entender ali que vai falar da primeira ou, no máximo, da segunda revolução.
Então essa é uma dica importante para que você perca menos tempo. Professor, mas isso vai me trazer resultado lá no final da prova? Com certeza. Olha só, a prova de ciências humanas ela é composta por 45 questões. Vamos imaginar que, eu estou chutando bem baixo aqui, tá? Vamos imaginar que cada questão você diminua o tempo de produção em 1 minuto. Você vai ganhar 45 minutos, exatamente 45 minutos, para poder desenvolver melhor a sua redação. Viram que dica importante? Professor, dentro da prova de ciências humanas, vou ter textos motivadores, vou ter textos influenciadores para me ajudar também na prova de redação? Com certeza! Você vai ter textos de filósofos, você vai ter textos de sociólogos, de geógrafos, de historiadores, vai ter textos também motivacionais em relação à própria mídia. Então aproveitem isso ao máximo. Imagina, gente, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora a menos na prova de ciências humanas. E isso eu estou calculando por baixo, para vocês poderem ter este tempo a mais para produzir a redação. Fantástico, né? Estudantes, é bom deixar claro que você não se preocupe se você é treineiro ou se você tem muita dificuldade com ansiedade com o TRI que é cobrado na prova, né? Das questões fáceis, médias e difíceis. É importante que você se preocupe com o seu conteúdo. Tudo bem? Tudo bem. Galerinha, esse foi um vídeo pensando em melhorar a métrica de notas de vocês na prova do Enem. Deixem nos comentários aí se vocês utilizam esse método ou se vocês utilizam outro método de prova do Enem, para que nós possamos, inclusive, preparar outros materiais para vocês, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!